Oi, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso devocional. Mateus, capítulo 7. O julgamento ao próximo. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: Deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Então, gente, Jesus, ele ensina a não julgar os outros de forma hipócrita. Antes de apontar o erro do outro, é preciso olhar para dentro de si. E ele também alerta sobre não dar o que é santo aos que não valorizam, que é a pérolas aos porcos, né? Então, seja misericordioso e sábio ao lidar com as pessoas. A persistência na oração. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Jesus ele incentiva: peçam, busquem e batam, porque Deus ele responde. Abra também a porta do seu coração para Deus, certo? Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, apesar de terem pecados, né, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Então, gente, Deus, ele compara Deus a um pai bondoso que dá boas coisas aos filhos, certo? E resume: tudo que quereis que os outros façam, fazei também a eles, certo? Então, ore com fé e pratique o amor ao próximo, tá bom? A porta estreita e a porta larga. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. É isso, né, gente? Existem dois caminhos: o largo, que leva à perdição, e o estreito, que leva à vida. Significa que seguir Jesus exige escolhas complicadas, desafiadoras, mas que traz a verdadeira vida, tá bom? Vamos lá. A árvore e seu fruto. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então, gente, pelos frutos, ação e caráter se conhece quem é verdadeiro, certo? O discernimento é essencial, certo? O caráter da pessoa revela a raiz dela, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizemos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, nem todos que falam em nome de Jesus pertencem a ele. O verdadeiro discípulo é aquele que faz a vontade do Pai, certo? O cristianismo, ele é obediência, não apenas as palavras, porque sim, em palavras, a pessoa pode expulsar demônios em nome de Jesus, mas no oculto ela pode roubar, ela pode fazer coisas erradas, entende? Então, nem todos que falam em nome de Jesus pertencem a ele. Então, devemos sim tomar cuidado. E a gente sente, né? A gente pode pedir para Deus, Senhor, mostra pra gente, abre os nossos olhos o prudente e o insensato. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então, gente, Jesus ele compara quem ouve e pratica suas palavras a um homem que constrói a casa sobre a rocha, é firme. E quem ouve e não pratica é como o que constrói na areia, que é frágil. Então, a base sólida da vida é obedecer a Jesus, certo? Então, vamos fazer uma oração para encerrar o devocional de hoje. Senhor, nos ajude a ter um coração humilde que não julga os outros, mas olha primeiro para si mesmo. Nos ajude, nos dê sabedoria para tratar as pessoas com amor. Nos ensina a buscar o Senhor em oração com confiança, sabendo que és um Pai bondoso. Nos livra, Pai, dos falsos ensinos e nos dê discernimento para reconhecer os bons frutos. Nos livra, Pai, que a nossa fé não seja só de palavras, mas de obediência. Aumenta a nossa fé a cada dia. Senhor, que nossa vida seja firmada sobre a rocha da tua palavra, para que nenhuma tempestade nos derrube. Em nome de Jesus, Paizinho, esconda-nos no teu esconderijo. Abençoa o dia de cada um que está ouvindo essa oração. Abençoa a família de cada um, Pai, que está ouvindo essa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, se vocês puderem curtir o vídeo, deixar um joinha, deixar um comentário, ativar o sininho para receber notificações sempre que chegar vídeo novo, eu ficarei muito grata. Obrigada e fiquem com Deus.